Telespectadores da Rádio do Folclore de Portugal, sejam bem-vindos. Estamos em Passos de Silgueiros, na freguesia de Silgueiros, e neste momento encontramos-nos aqui na Quinta do Loureiro, uma quinta bastante interessante, que efetivamente foi daqui que partiu toda a ordem para se criar a freguesia de Passos de Silgueiros. Convido-vos a vir viajar nesta viagem por estas terras da Beira Alta e principalmente com as gentes de Silgueiros. Sejam bem-vindos ao programa Tudo Feito com Alma. Em 1186, primeiro ano do reinado de Dom Sancho I d'Aganel e Dona Sancha Gonçalves, senhores da honra e quintã do Loureiro, instituem o padroado de Santa Maria de Silgueiros, dotando-o com terras e vinhas, com a obrigação do abade ser sempre da sua geração, cuja administração ficaria para sempre nos seus descendentes. Mais tarde, em 1290, nas inquirições de Dom Dinis, são identificadas duas honras e quintãs do Loureiro, cada uma com uma torre que pertencem a Dona Gontia e Egas Lourenço, que, pela cronologia se crê, poderem ser bisnetas dos instituidores do padroado. Deste último foi herdeiro um sobrinho, João Anes, que manteve o senhorio do padroado da Igreja de Santa Maria, que, conforme a determinação da instituição referida, não poderia ser da família dos instituidores. A freguesia de Silgueiros estende-se por uma vasta área de cerca de 37 km quadrados de férteis minifúndios entre os rios Dão e Pavia. Situada no extremo sul do concelho de Viseu, de onde dista 12 km, os seus limites são também os concelhos de Tondela, de Carregal do Sal e de Nelas. Constituem-na dezena e meia de povoações e outros pequenos aglomerados populacionais onde vivem. O povoamento das terras de Silgueiros é muito anterior à fundação da nacionalidade. As lagaretas e as campas antropomórficas existentes em diversos pontos da freguesia, o castelo ainda não devidamente estudado nos limites de Passos, a estrada romana que atravessa a Povoadão, são disso exemplares seguros. A paróquia foi fundada em 1186 por Daganel do Loureiro e a sua mulher Dona Sancha Gonçalves, que instituíram o padroado de Santa Maria de Silgueiros. Veio a terminar com a legislação do liberalismo após a publicação da Carta Constitucional e dos decretos de 30 de junho de 1832 e 5 de agosto de 1833, que extinguiram os padroados como se nunca tivessem existido. Deve-se a eles a construção da respectiva igreja, dotada de espaços para cemitério e de terras para lavoura, pastos, árvores, águas e tudo mais. De 200 é o número de dossiês temáticos que nós construímos aqui na biblioteca. Estes dossiês resultam do trabalho de pesquisa que fazemos em revistas e jornais, que recortamos e que guardamos no dossiê respectivo. Assim, acabamos por ter, dentro das várias temáticas da etnografia, informação muito valiosa que substitui
livros que muitas vezes não há editados. Os botões são peças do traje muito interessantes e muito importantes. Neste momento eu refiro-me aos botões do traje militar. São botões muito difíceis de classificar, porque cada botão foi precedido da publicação num jornal oficial do seu desenho e do seu destino. Assim, quando um colecionador encontra mais um botão, se por um lado fica satisfeito porque vai enriquecer a sua coleção, vai ter que ter um trabalho enorme, que é o de descobrir que botão é aquele. E só o pode fazer a partir da legislação que há de ter consigo. No nosso caso, temos toda a legislação de todos os botões que saíram oficialmente em Portugal, o que não é fácil para depois utilizar para os classificar adequadamente. Uma outra atividade muito interessante das famílias portuguesas, designadamente daquelas famílias cujas donas de casa não faziam outra coisa que não fosse cuidar da casa e da família, é o dos bordados que as senhoras sempre faziam nas suas horas vagas, que eram muitas. Os bordados, feitos à mão, são coisas muito bonitas, muito interessantes, e que as senhoras faziam também, como é este o caso, com variadas peças que serviam de amostra para trabalhos futuros. Era um trabalho minucioso, cuidadoso, digamos em miniatura, mas que dava as condições necessárias para que mais tarde, quando quisessem fazer uma grande toalha ou uma grande colcha de cama, pudessem ir ali àqueles elementos buscar ajuda para o seu trabalho. Estou no Museu Etnográfico de Passos de Silgueiros e vamos contar uma história de como é que nasceu este museu. Este museu nasceu a brincar. Nasceu em 1978 e o Inspetor Lopes Pires vai nos acompanhar nesta visita e vai nos contar esta grande história deste grande espólio que se encontra aqui no Museu Etnográfico de Passos de Silgueiros. Acompanhe-me. Aqui nesta sala nós guardamos aspectos importantes da história do grupo folclórico que deu origem a este museu e a todo o trabalho de cultura tradicional que aqui se faz. Guardamos as marcas da sua passagem pelos diversos sítios de Portugal e até do estrangeiro, por onde também já se deslocou. O sítio mais distante onde esteve foi o Brasil, uma jornada interessantíssima, de muito gosto e que nos deu muito prazer lá ter estado. Aqui neste setor temos coisas muito interessantes da vida cotidiana do povo português. Coisas muito simples, mas marcantes e que ainda hoje nos deixam alguma satisfação recordar. Por exemplo, aqui estas pequenas moedas, que são moedas que circularam em Portugal
desde o rei Dom Pedro II até Dom Luís, que são as moedas de 3 vinténs de prata. Havia a ideia de que esta moeda, quando colocada ao pescoço das meninas, tão mais próxima quanto possível do seu nascimento, garantiam alguma ajuda ou ajuda preciosa para a sua pureza e para a sua virgindade. Assim, durante uma vida inteira, era possível olhar-se para uma menina e dizer-se: esta menina ainda é solteira. Porquê? Porque ao pescoço ela ainda trazia os 3 vinténs. E, assim sendo, era fácil dizer que a menina ainda era solteira. Quando casava, ou ela tirava a moedinha do seu pescoço, entregava ao marido, ou o marido lhe retirava e guardava com carinho. Então, poderíamos dizer que aquela menina já é casada, porque olhava-se para ela e já não tinha os 3 vinténs. Chamo a atenção aqui para um outro pormenor e um outro objeto que também eu acho muito curioso, aqui relacionado com o correio, com as cartas. Estas cartas com um forro de seda, que eram as cartas com que se escrevia ao namorado, era uma carta especial, e escrevia-se com uma pena de pato, com tinta abundante, que no fim da escrita ficava com muita dificuldade para secar. Então, com este areeiro, uma peça onde se guardava areia finíssima, que se recolhia nos dias de grandes chuvadas, aquela areia que escorria pelas ruas abaixo, então enchia-se o areeiro, que depois se voltava e se lançava sobre o texto escrito. Virado o texto do avesso, batendo-se por cima, a tinta caía, arrastando consigo a tinta. Era o antecessor do mata-borrão. Nesta vitrina nós guardamos tudo quanto tem a ver com a escrita, desde as velhas canetas de pau com um aparo de aço, que serviram nas escolas, como serviram em todas as casas do nosso país, até outros objetos relacionados com a escrita, com os livros. E há aqui uma peça muito curiosa que eu gostava de mostrar de modo particular. É este agrafador, só que é um agrafador especial. Temos 2 folhas de papel que queremos unir, vamos agrafar, só que em vez de gastarmos um agrafo metálico, o papel e o agrafador agrafou com o próprio papel. É um agrafador ecológico muito interessante, que se calhar devíamos multiplicá-lo e utilizá-lo hoje com mais frequência. Os instrumentos musicais são peças que o povo português muito amou. Serviu-se deles, em relação a muitos deles o próprio povo os construiu, e temos aqui uma amostra razoável de todo esse material. Desde os pífaros de barro que as crianças utilizavam nas suas brincadeiras, a ocarina, as tréculas, aqui uma gaitinha de capador, que era uma peça muito interessante, o berimbau, que não é aquele berimbau brasileiro com uma cabaça e uma peça comprida, e depois aqui as flautas, as de cana, os pífaros de lata, as canas que se utilizaram sobretudo na zona do Ribatejo, os assobios e até uma peça interessante que se utilizava, chamada matrácula ou matraca, que se usava durante a Semana Santa, quando os sinos não podiam tocar e havia necessidade de chamar os fiéis para os atos litúrgicos. Os cordofones são dos instrumentos mais importantes que o povo português utilizou. E nós, na nossa coleção, temos aqui representado todo o continente, as ilhas e até uma lembrança, até o ukelele que fica lá espalhado
para o continente americano. Temos as violas braguesa, a do Alentejo, a da Beira Baixa, a Beiroa, a de Coimbra e a das Ilhas, a viola da terra, a viola das 12 cordas e a viola das 15 cordas da Ilha Terceira nos Açores. São instrumentos de que o povo português muito gosta. Os botões são peças importantes do traje popular português. Nem sempre, lá no passado, os botões serviram para abotoar os fatos, mas serviam como enfeite e como demonstração de riqueza. Depois chegaram a ser e a ter o seu valor utilitário que nós hoje lhe conhecemos. Estudar os botões é um trabalho que não é fácil, sobretudo quando nós começamos a querer estudar os materiais de que são feitos para se fazer o agrupamento. É que a partir de determinada altura as pastas com que eles são feitos são de tal forma já modernos que nós não sabemos qual é a pasta que constitui cada botão. Todavia, em relação aos mais antigos, nós ainda podemos falar de botões que são de vidro ou até de cristal, botões que são de marfim vegetal, que é uma coisa que pouca gente sabe o que é. O marfim vegetal é, de facto, da cor do marfim, parece marfim, mas é vegetal porque é o caroço de uma certa planta, uma certa palmeira criada no norte da América do Sul, chamada jarina, e que se utilizou durante muito tempo para fazer milhares e milhares de botões. Foi o aparecimento dos plásticos que arruinou a cultura da jarina para o fabrico de botões. Mas temos os botões de osso, os botões de sapato, os botões de pedra, os botões de louça, os botões de cabedal e os botões de unha. Os botões de unha são botões interessantes porque são os mais antigos que temos. São do tempo do Marquês de Pombal, fabricados numa fábrica que foi criada em 1776 ou 77, ali na chamada Província do Norte, nos arredores do Porto. São botões feitos de unha de cavalo, que é uma coisa que pouca gente conhece. Depois temos ainda os de madrepérola, os de linha, os de fita, os de pano, os de alumínio e num terceiro setor temos aqueles que são botões de uniforme, quer seja o uniforme de gente militar como de uniforme de gente civil. Os de militares, esses também não são nada fáceis de se classificar, porque os botões militares saíram com os esclarecimentos dados por um jornal oficial, o jornal que os criou. E quando nos aparece mais um botão, é preciso encontrar o jornal que nos diz, pelo desenho que traz, a quem pertenceu e, sobretudo, a data daquele botão. Aqui nesta vitrina, para além de 3 condecorações que nos falam de aspectos régios e de gente nobre, temos aqui aspectos fundamentalmente de correção da visão. Os binóculos, e temos aqui um binóculo que serviu, que pertenceu ao rei Dom Carlos, que passou aqui à porta e que, quando ia a caminho da Serra do Caramulo para ver as vistas, ofereceu ao seu amigo, que era o responsável pelo CTT de Viseu,
ofereceu-lhe aquele binóculo que ele mais tarde ofereceu a uma namoradinha que depois nos ofereceu a nós. O binóculo de teatro e depois todos os outros óculos, os lorgnons, o dourado, o de cabo de corno, o de prata, o dourado, o de tartaruga, etc. E os óculos e as caixas dos óculos. É uma bela coleção que se vê com muito gosto. O ciclo do linho é um tempo, um espaço e um trabalho bem significativo para o povo português. Há séculos, muitos séculos, que o povo se ocupava nestas tarefas, desde a sementeira até ao trabalho final de tecer o paninho com que havia de se vestir, de colocar na cama ou de oferecer uma toalha para o altar. Temos aqui, neste espaço, todos os passos da fabricação do linho que merecerão, porventura, uma atenção especial. E, repito, trabalho de séculos, feito com muito amor pelo povo português, merece ser bem estudado e bem divulgado. Nesta vitrina nós falamos de gente mais rica. O povo português não cabe aqui dentro, mas também faz parte do número dos portugueses as pessoas, designadamente as senhoras, que usavam o ouro, que usavam as bolsinhas, que usavam os leques. O leque é uma peça bonita, o leque é uma peça de sedução. O século XIX e designadamente o século XX trouxeram consigo o desenvolvimento de alguma tecnologia mecânica. Por isso, aquelas pás que ficam ali dentro são uma espécie de leques mecânicos que funcionam pela força do polegar e do indicador, que fazem girar aquelas pequenas pás que também se dobram para se guardar adequadamente na bolsa das senhoras. Continuamos a falar da gente mais rica do povo português. O povo simples nunca utilizou os perfumes, nunca se serviu destas caixas que traziam o ouro que depois as senhoras vinham a utilizar, nunca se serviu de todo o material que servia para perfumar, para dar um jeito de cor ao rosto ou para cuidar das unhas. Ao tempo não havia verniz, então as senhoras que queriam polir as suas unhas serviam-se deste sabão, chamado o sabão de polir, com que friccionavam as unhas, com o pó que o sabão dava colocado na palma da mão, friccionando assim as unhas, até ficarem de acordo com o desejo pessoal. Finalmente, com este barquinho de camurça, passava-se então nas unhas para polir até dar um brilho, o brilho indispensável a unhas de senhora, a unhas bem tratadas. Temos aqui 11 chapéus de senhora, mas a nossa coleção é de 170, o que significa que temos uma bela coleção destas peças, que não têm muito a ver com o povo. Podemos mesmo discutir se isto faz ou não parte da etnografia, do folclore, mas nós guardamos porque representam uma parte bem significativa do povo português. Aqui neste cantinho guardamos um chapéu que é também bem significativo, porque foi um chapéu que em 1940, por ocasião da grande exposição do mundo português em Lisboa,
o Dr. Salazar utilizou, como se vê nesta fotografia. Sombrinha que as senhoras ricas usavam para se proteger do sol. Esta em especial era forrada a seda pura, cabo de marfim, com a particularidade que dava para dobrar ao meio, para ser mais fácil de guardar. Isto é uma casaquinha preta. Preto era a cor dominante da beira, não era o preto propriamente, mas era as tonalidades escuras. É uma casaquinha de gente rica, tem a particularidade de ter um peitilho cozido ao forro e uns punhos. Por norma, a mulher portuguesa não tirava o casaco em circunstância nenhuma, então o que estava por dentro não interessava. Interessava era o que se via, e o que se via era rico e mostrava que era de uma classe social muito mais rica do que a maioria do povo. A capoteira era uma peça de proteção, de inverno normalmente, bem apisoada para impedir que a água entrasse. Esta, neste caso concreto, é bordada, podia ser bordada, podia ser mais simples, como é o caso desta. Também é uma peça de gente rica. Os pobres não tinham dinheiro nem para comer às vezes, quanto mais para comprar peças destas. Aqui neste gavetão temos os lenços de seda, esticados de preferência na totalidade para que as dobras não os partam nem partam as fibras. Pronto. Neste gavetão temos os de lã bordados. Era um lenço mais de domingo, mais de ir à missa. Aqui os de lã estampados. E embaixo o lenço de algodão, que era um lenço de trabalho normalmente. Aqui temos alguns vestidos de batizado. A peça mais antiga que o museu tem é este vestido de batismo de seda pura, de 1851. Foi o vestido de batismo deste senhor, que era daqui da nossa freguesia, que era pároco. Depois temos este, que também é um vestido muito interessante, porque é todo bordado a prata, também de batismo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tudo Feito com Alma. Estamos em Passos de Silgueiros e estamos no Museu Etnográfico de Passos de Silgueiros. Depois de uma viagem que fizemos durante alguns minutos, vou agora conversar com o inspetor António Lopes Pires. Olá, como está? Passa bem? Um bocadinho cansado, eu sei, não é? Mas... Bom, não é assim tanto, mas
já foram uma série de horas Claro. e pronto. Muito bem, Inspetor António Lopes Pires, Museu de Silgueiros. Poderemos começar como é que este museu surgiu? Este museu surgiu no mesmo dia em que surgiu o grupo etnográfico de Passos de Silgueiros, porque a criação deste grupo e o nosso objetivo, que era fazer um grupo que tivesse qualidade, que cumprisse alguns cânones, levou-nos a que nesse mesmo dia começássemos a juntar material. E comecei mesmo por ver lá em minha casa o que é que havia para se poder juntar. E essas peças, eu até, na altura, estava bastante longe do sítio onde me encontro hoje, por exemplo. O meu objetivo é juntar peças de traje bem antigas lá em minha casa. Era para as transformar, para fazer obra nelas, para as adaptar ao corpo de algumas moças que pertenciam ao grupo. Isso nunca foi feito, felizmente, porque íamos estragar aquilo que não pode ser estragado. Porque o nosso objetivo é guardar, é preservar. Então, começamos a guardar, como eu costumo dizer e gosto de dizer, devagarinho. Uma peça hoje, outra amanhã, e a pouco fomos juntando, primeiro centenas e depois milhares, muitos milhares de peças. Isso mesmo, que é aquilo que temos estado a ver e a visualizar. Com quantos anos é que começou a sentir este bichinho da cultura tradicional popular portuguesa? Olha, eu sempre fui um colecionador, sempre gostei de juntar coisas. E sempre encontrei nas várias coisas algo de interessante para poder colecionar. A cultura tradicional é algo a que eu sempre estive ligado, porque eu nasci na aldeia, vivi na aldeia, e os anos em que andei por fora pelas escolas foram tempos que terminaram e que eu acabei por voltar a viver na aldeia. E tudo quanto tinha a ver com o povo, com a sua vida, com a sua vivência, foi algo que me chamou e que me chamou com muita intensidade. E, portanto, eu, assim que fiquei disponível de outras coisas, fiquei ligado a isto, que foi a ligação que foi muito mais reforçada a partir do momento em que me liguei ao grupo etnográfico que acabava de nascer. Podemos dizer que todo este envolvimento foi feito com alma. Todo este envolvimento foi feito com alma. Se calhar até com alma, eu diria, se calhar até foi desalmado, porque foi de facto um esforço muito grande. Foi um esforço que ocupou o tempo todo, foi um esforço que não deixou nada de fora. E se calhar nós não temos o direito de proceder desta forma, porque há outras coisas na vida, Claro. a família e os amigos e as coisas da vida, que também têm um lugar importante e que não podemos abandonar. Inspetor António Lopes Pires, durante a viagem que fizemos pelo museu, vimos várias secções e, efetivamente, conte assim muito, o mais resumidamente que puder, Sim. em quantas secções se divide o museu. E essa pergunta é muito difícil. Eu sei. Em quantas secções é muito difícil. Agora, posso dizer-lhe que nós guardamos no museu todos os aspectos da cultura tradicional e guardamos todos os aspectos da vida do homem. Guardamos desde as camisas do homem, às cuecas poucas, porque os homens nunca usaram cuecas, tal como as mulheres. Guardamos desde os lápis dos meninos que andaram na escola, aos aparos e aos tinteirinhos que se usavam na escola, os lápis, os brinquedos de menino, os brinquedos de lata,
alguns brinquedos de pau. Temos aqui vários à nossa volta. Muitos deles feitos pelos próprios meninos, porque naquele tempo o brinquedo não se comprava. O brinquedo fabricava-se, fazia-se, construía-se. E os próprios meninos, quando faziam os seus brinquedos, eram felizes duas vezes. Porque eram felizes quando estavam a construir, a fabricar, e eram felizes quando depois os iam jogar. E os jogos de menino, os jogos tradicionais, hoje caíram em desuso, jogos que eram extraordinários, porque para além da possibilidade do desenvolvimento das pessoas com o seu jogo e com a sua construção, ficava toda uma história de ligação com a sociedade, com os outros meninos, com as outras pessoas, que é, de certeza, uma parte muito importante da vida das pessoas, da vida das crianças, da vida dos homens. Passámos por o ciclo do linho, passámos pelos botões. Quero que me diga quantos mais ou menos é que colecionam. Os botões também foi outra história que nos levou a ir juntando, e é uma coisa que nunca mais para. Nós já tínhamos muito quando tínhamos 20.000. Depois, o padre da freguesia, que tinha o pai dele, tinha uma loja lá numa aldeia lá longe, trouxe-nos mais uns botões, que eram cerca de 2.000. E a pouco e pouco fomos juntando. Quando eu estava de férias no Algarve, há um indivíduo que do Porto me telefona, diz que você que coleciona botões. Não coleciono, mas pronto, diga lá o que é que se passa. Tenho aqui botões. E eu deixei o Algarve e fui ao Porto e acabei por comprar muitos botões. Fui juntando. Neste momento temos, contados um a um, 175.000. E depois disso já recebemos mais alguns. O ciclo do linho está muito bem ali demonstrado, não é? Portanto, desde a semente que vai para a terra, que vai ser lançada, semeada. Explique-nos um pouco também. O ciclo do linho é uma coisa muito importante, porque o linho era algo que estava na vida do povo. As pessoas semeavam o linho tal como semeavam o pão, cultivavam-no com todos os cuidados, faziam-no com todas as canseiras, que a produção do linho é uma produção que não é fácil, que é trabalhosa, e depois, já depois da planta estar crescida, continuam os trabalhos que eu diria que nunca mais acabam, até que vão, depois de feitas as meadas, e depois de fiadas, e depois de passar para fazer as meadas e delas irem a corar para branquearem, toda essa trabalheira ainda vão acabar nos serões e serões para pôr o tear a funcionar para cá e para lá. E o linho, quanto mais fino, melhor. Do linho, tal como em todas as coisas da vida, o povo aproveitava tudo. Podemos dizer que nada se perdia na atividade popular, nada. O linho, aproveitava-se o linho mais fininho para fazer as toalhas de altar, para fazer algumas roupas interiores das senhoras donas da casa e donas do linho. Mais ricas. Mas aproveitava-se tudo. Aproveitava-se a estopa, que já era mais grosseira, até se aproveitavam os tomentos, que era uma parte que ainda trazia casca de linho agarrada e que servia para fazer sacos para levar os cereais e que em certas circunstâncias até servia para fazer algumas peças de vestuário. Designadamente, nós temos no museu uma camisa de dormir de mulher cuja parte relativa à saia é feita de tomentos. Muito bem, muito bem. Passámos também pelos instrumentos tradicionais musicais, portanto portugueses, e também passámos pelos cordofones. Como é que aparece aquela coleção de instrumentos? Olha, os instrumentos sempre da mesma maneira. Da mesma maneira, isso devagarinho, mesmo. Um hoje, outro amanhã. Hoje uma flauta,
ou amanhã um pífaro de barro, depois um pífaro de lata, depois quem é que sabe tocar o pífaro de lata, depois fui juntando, fui escrevendo a história, fui aprendendo a sua história e quando dei conta acabei por ter uma coleção razoável. Faltavam depois aqueles que têm muito a ver com o povo português, que eram os cordofones. E fui juntando alguns cordofones daqui da região. Mas, a pouco e pouco, e o espírito de colecionador foi-me empurrando para dizer, falta aqui uma braguesa, Falta aqui uma campaniça. falta aqui uma campaniça, Falta aqui uma beiroa. falta aqui uma beiroa, toeira. falta aqui uma toeira de Coimbra e Violas da terra e por aí as fora. violas da terra, as violas da Madeira e dos Açores, mesmo. a viola de 15 cordas, etc. A Amarantina, com os dois corações, semelhante à da terra da Madeira e dos Açores. Bom, e em determinada altura foi preciso pôr pés a caminho para tapar alguns buracos. Ou seja, faltava-me um brinquinho da Madeira. Dei uma volta. Lá em minha casa achei um brinquinho que eu sabia que existia, que eu trouxe da Madeira em 1970, quando lá estive em serviço, e trouxe uma prenda para os meus filhos. Na altura eram 2 só. Bom, fui dar uma volta, lá apareceu o brinquinho. Os tais cordofones, esses não apareceram com facilidade. Ainda consegui alguns construídos por aí, por construtores da aldeia, mas depois tive mesmo que recorrer, se quis ter, digamos, a coleção inteira, ou quase, foi mesmo preciso recorrer a uma fábrica que me pudesse ter fabricado com as características dos instrumentos tradicionais, com as cravelhas de madeira e tudo como devia ser, de acordo com a tradição. E foi assim que se foram juntando. Claro que sim. Um dos últimos, estou-me a lembrar, foi a sarronca alentejana. Alentejana, sim. Foi das últimas e que é sempre um instrumento curioso e bonito de observar e de mostrar. Passámos também por toda aquela parte de uma grande profissão, que foi a profissão de barbeiro, não é? Onde pudemos apreciar várias peças. Relativamente ao barbeiro, nós temos o barbeiro da cidade, E o barbeiro da aldeia. que é aquele que tem uma barbearia. Tem uma barbearia como deve ser, com uma cadeira com aspectos metálicos, com um escarrador à porta, que era uma coisa que ao tempo não se dispensava à porta da Câmara como à porta do barbeiro. E depois o barbeiro da aldeia, que tinha uma cadeira toda feita de pau aí por um carpinteiro jeitoso. E como eu costumo dizer, havia um terceiro barbeiro, que era aquele que não tinha escritório onde dar consultas e que dava consultas no meio da rua. Claro. Cortava cabelos na rua, fazia barbas na rua, etc. Muito bem. Depois passámos por um ambiente de uma casa pobre, mais rural e uma mais senhorial, portanto, onde pudemos apreciar aquela peça famosíssima que vocês guardam, que é a parideira, não é? Ora bom, Peça parideira. nós temos ali, digamos, uma casa de habitação, com o quarto de dormir, com o colchão feito de palha de centeio, com uma peça, uma gancheta comprida para poder espalhar a palha até ao fundo do colchão, onde juntámos uma série de penicos, a maioria deles de gente rica, porque os pobres não sabiam o que era um penico. Para as suas necessidades, também não sabiam o que era uma sanita. Para as suas necessidades, como diziam, iam a campo. A campo. Iam a campo, mesmo de noite. Sim. Mesmo de noite. Iam ao quintal, que ficava do lado de fora, iam ao cortelho e faziam as suas necessidades. Depois temos a cozinha, temos algumas peças já relativas à higiene, que algumas senhoras já utilizavam neste tempo. Estamos a falar de uma outra coisa que é o banho. O banho é uma atividade que não é correntia. Não era usual. Não é usual, porque
havia a ideia, mesmo até entre, se calhar, alguns médicos que de médicos só receitavam, que se dizia que o banho era prejudicial à saúde porque lavava, limpava, abria os poros e por aqueles poros vinham a entrar as doenças. Pois. Portanto, limpar o corpo, tirar o lixo, era uma coisa que não... Era uma entrada fulcral para... Só havia dias no ano, tomava banho. em que o banho não fazia mal. Toda a gente sabia que a manhã de São João, as manhãs, era manhã de banho. As manhãs de São Bartolomeu, em determinados sítios do país, era dia de banho. Então havia meia dúzia de dias por ano em que tomar banho não era mau. Por exemplo, era obrigatório tomar banho, sobretudo os rapazes, os mancebos, na véspera de irem à inspeção militar. Apresentavam-se devidamente lavados. E até havia um cerimonial muito curioso, é que a madrinha, a namorada ou a mãe ofereciam-lhe uma toalha, às vezes se vinha da namorada com um pequeno bordado, e eles todos em fila indiana, a caminho do sítio do banho, que era o ribeiro, ou o rio, um sítio onde eles pudessem entrar e para se lavar, com uma toalha ao ombro, um bocado de sabão vulgar na mão, e lá iam eles lavar a roupa. E levar a toalha ao ombro era também uma coisa boa, porque ter uma toalha para tomar banho era uma coisa... Era importante. Era uma coisa que só em dia de festa, não é? Muito bem, muito bem. Inspetor, a nossa conversa está-se aproximando do fim, mas tenho duas questões ainda para lhe colocar. Faz favor. Primeiro, falarmos daquela biblioteca que tivemos a visitar. Quantos exemplares estão naquela biblioteca? A nossa biblioteca é uma biblioteca... primeiro começámos com uma biblioteca generalista, mas depois chegámos à conclusão que aquilo que nós pretendíamos era uma biblioteca da especialidade, da etnografia, da antropologia cultural. Sim. E temos vindo a juntar, como? Eu costumo dizer, a brincar, que nos grandes museus de todo o mundo e nas bibliotecas pequenas e grandes, há sempre três maneiras para juntar o espólio. Primeiro compra-se, depois pede-se e depois rouba-se. Claro que nem sempre se pode roubar, nem sempre é bonito roubar, nem sempre é conveniente fazê-lo, mas isto é uma forma de a brincar, dizer que a gente sempre vai pedindo. Uma forma de expressão. A gente pede às câmaras municipais, a algum amigo que publica e vamos andando. Juntámos assim, a pouco e pouco, sobre a etnografia, já ultrapassámos os 5.000 volumes. É uma biblioteca, eu diria, notável, se não fosse considerada uma vaidade demasiada, porque nós temos praticamente todos os clássicos, desde o Barreto ao Leite de Vasconcelos, todos os clássicos. E aqueles que se vão publicando agora, temos muita coisa. Claro, não temos tudo, porque nem tudo o que vai saindo a gente sabe que já saiu, mas vamos estando atentos às publicações das câmaras municipais, vamos pedindo ou vamos comprando, porque roubar aí não podemos roubar. Estamos a chegar ao final desta nossa conversa e gostaria de finalizar, ainda tendo o inspetor António Lopes Pires a falar-me um pouco, não muito alongado, mas que falasse de uma festa que está prestes a começar, que é o Entrudo. Ora bem, o Entrudo é uma festa da tradição portuguesa e é uma festa daquelas que mais marcam o povo português. Porque o Entrudo sempre foi um momento de brincadeira, de piada, de partidas que se pregavam aos amigos e também aos inimigos. Desde durante a noite, por um janelo aberto, deitar lá para dentro o que calhava, um púcaro de barro cheio de bugalhos e que se atiravam pela janela e que aquilo ao partir fazia um grande barulho e que metia medo às pessoas, que gritavam e os outros ficavam de fora a gozar com aquele griteiro
que se passava lá por cima. Mas havia também muitas outras situações em que o intrudo marcava uma posição. As pessoas andavam, às vezes, um ano a ver qual havia de ser a sua posição, qual havia de ser a sua maroteira, pronto, e variava de localidade para localidade, em que eu lembro-me ser miúdo e ver uma espécie de cortejo com aquilo que o povo chamava os máscaros, com máscaras que não são como as de hoje, mas com os trapos na cabeça, a esconder a cara, a fazer algumas figuras ridículas, a meterem-se com o vizinho, enfim, das coisas. Lembro-me, por exemplo, que eu devo ter achado muita piada, quando via um indivíduo, era sempre um dos que tinham mais piada, com um penico, dentro do qual deitou uns litros de vinho branco e umas rodelas de chouriça, e ia oferecendo às pessoas, e as pessoas iam reagindo mal, como é natural, claro, e ele metia a mão, comia uma rodela de chouriça. Pronto, o intrudo marca uma época. Mas podemos dizer que o intrudo é uma altura em que vale tudo. Sim, o intrudo. A pessoa aproveita-se dele. Até se diz que pelo carnaval ninguém leva a mal. Leva a mal, pronto, isso mesmo. As pessoas gostam de brincar, as pessoas gostam de fazer partidas, toda a gente fazia as suas partidas e pronto. Aliás, o intrudo, podíamos fazer a história do intrudo, que é uma história comprida, porque logo a seguir ao intrudo vem a Páscoa, que é o contrário do intrudo. Isso mesmo. Se no intrudo se come carne e se faz tudo aquilo Quando chega a Quaresma, quarta-feira de cinzas. Se também a quarta-feira de cinzas, é a desgraça. Entra-se num período é a de desgraça. quase. Nem se canta, só se reza, não há brincadeiras, come, não há nada. e tal, aos cânticos religiosos. Fica na exceção, no meio da Quaresma, aquilo que os franceses chamam a mi-carême, fica metade porque naquela quarta-feira é também uma quarta-feira em que se brinca e em que se faz tudo. Por exemplo, uma coisa que era um costume bárbaro, por causa das pessoas mais idosas e por causa dos velhos, eu não tenho medo da palavra, tratá-los mal, a dizer, ó velho, vais morrer, anda cá a fazer o teu testamento, enfim, coisas que não tinham grande piada. Estou-me a lembrar de um professor meu amigo que nessa altura levava os alunos a levar pequenas ofertas aos velhotes da sua aldeia para compensar com aquelas brincadeiras de mau gosto. Podemos dizer que Passos de Silgueiros tem aqui uma grande instituição e que será um dos motores fortes desta terra. Eu penso que sim, não é? Eu não gosto muito de dizer isso porque estou a falar em causa própria. Mas estamos a falar? E ninguém pode ser juiz em causa própria. Agora, a criação do grupo etnográfico foi uma coisa marcante nesta terra. Primeiro, porque do ponto de vista cultural demos um salto enorme. Nem ninguém faz a ideia. Eu e a minha mulher demos em minha casa lições de como é que as pessoas haviam de estar à mesa para comer com faca e garfo, para poderem lá fora sentar-se à mesa e não fazer má figura. Claro. Fizemos isso. Mas havia pessoas que, ao tempo, nunca tinham visto uma sanita. E nós ensinámos os rapazes e as raparigas, aqueles que não sabiam, a usar uma sanita como deve ser. Do ponto de vista cultural, foi o primeiro pontapé. E depois continuámos. E depois as pessoas foram melhorando culturalmente. Mais tarde, em consequência disso, fizemos esta construção, criámos uma nova instituição chamada Associação de Passos de Silgueiros, ASOPS, que é o resumo da sigla, e temos aqui a funcionar um centro-dia, apoio domiciliário, um lar e o ATL para as crianças da escola. As escolas aqui ainda funcionam porque nós cá estamos, porque senão as escolas já tinham fechado todas. Claro. Porque nós, em relação às famílias que precisam, nós vamos buscar as crianças no nosso transporte. Sim. Nós fazemos-lhe aqui... Dão todo o apoio possível. Damos todo o apoio possível. E por isso isto vai funcionando.
damos empregos, temos aqui 40 funcionários, e portanto, um polo de desenvolvimento. Mas é um polo de desenvolvimento, e sempre do ponto de vista cultural. Isso mesmo. Sempre andamos à frente, sempre andamos a fazer E força. sempre andaram de mão dada também. E sempre andámos de mão dada com a população e com as pessoas e com as pessoas do grupo. Criámos um grupo etnográfico, depois criámos um grupo de Zé Pereiras, depois criámos um grupo de cantares só de homens, depois já tivemos, agora parou, um grupo de cantares de homens e raparigas, que também fez aqui um desenvolvimento grande, sempre do ponto de vista cultural. Inspetor António Lopes Pires, muito obrigado por nos ter recebido à Rádio do Folclore de Portugal TV aqui na sua casa, nesta grande casa, e, portanto, obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco, para nos acompanhar. Não tem que agradecer, eu quero deixar aqui um abraço ao amigo Sérgio Fonseca, por todo o trabalho que tem feito. E à nossa equipa. E à equipa, eu ia já terminar falando da equipa, mas por tudo o que tem feito por esta causa, que é uma causa que em Portugal ainda nem é sempre bem apreciada, quando nós estamos na defesa das coisas simples, das coisas mais simples do povo português, aquelas que, se não houver alguém que as guarde adequadamente, vai tudo embora, desaparece tudo, e as marcas, ou algumas marcas importantes do povo português, desaparecem sem deixar rastro. E nós precisamos de não deixar perder esse património. Muito obrigado. Muito obrigado também. Caro telespectador, vou convidá-lo agora a viajar por mais um espaço onde vamos ver algumas danças pelo Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros. Obrigado. Até já. Agora vamos ter aqui três apontamentos, três testemunhos, enfim, três pareceres, três dizeres de três pessoas do Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros. Temos aqui a Sandra Marques. Olá, Sandra, como está? Olá, tudo bem? Não esteja com vergonha, fala à vontade. Diga-me uma coisa, estar no Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros é estar de coração e de alma ou está só por estar? Não, claro que é estar de coração e de alma. E penso que quem anda nesta vida tem mesmo de estar com essa postura. Não pode ter outra. Muito bem. Há quantos anos está? É assim, isso dos anos é complicado. Eu andei 10 anos no grupo. Depois saiu. Pronto, é natural. E voltei novamente a cerca de 20.
20 Outubro, anos? sim. São 2 décadas, portanto, muito bem. E diga-me uma coisa, o que é que está a trajar? Um traje de trabalho, Uhum, mulher pobre do campo. Antigamente era pé descalço, nada mais, claro. e era o que as pessoas podiam na altura, era o que se tinha. E esta capotilha? Tem a ver com a beira alta, não Uhum. é? Isto era o agasalho, mais típico das gentes pobres, e servia para tudo, no fundo, não é? Pois, pois, Dá pois. para pôr na cabeça, dá para tirar e pôr assim Pelas só costas. as costas, Dava ir à para missa. embalar o filho, Dava para tudo, dava servia para de embalar os filhos, dava para muita coisa. Era uma peça com muita Importante. utilidade, Claro, importante. claro. Muito bem. Sandra, dança Sim, e gosta de dançar. gosto. Ela disse gosto e sorriu toda. Muito bem. E também canto. E também canta. Também. Canta e encanta, Às vezes. às vezes. Muito bem, Sandra. Vou gostar de a ver dançar então e de a ver cantar. Até já e muito obrigado. Até já, obrigada eu. Aires Carvalho, olá, como é que está? Passou bem? Muito obrigado. Está bem disposto? Sim, Como é que é para si estar no rancho folclórico Passos de Silgueiros e há quantos anos? para mim é um prazer enorme estar aqui. Estou no grupo há 41 anos, desde a fundação, e por cá me mantenho. A minha esposa também conhecia cá, ou seja, não a conheci cá, mas namorei cá. Mas foi por vias de... casei cá. O meu filho também já andou cá durante alguns anos, nasceu nós no grupo,
neste momento a vida trouxe outras complicações e ele saiu. A minha esposa neste momento está um pouco, não está afastada, mas neste momento não pode Sim, estar não está, presente não pode estar presente, por claro. questões da vida familiar, e cá nos mantemos com muito prazer, com muita garra, muito amor a isto, que é isto que nos traz. Era o que lhe ia perguntar, tudo feito com alma, vive isto Sim, tudo sim. com uma grande alma, Sim, não é? Muito bem. Tem funções de direção Sim. no rancho folclórico? Sim, eu sou o vice-presidente da instituição a qual o grupo está ligado, e também estou do lado do ensaiador, um pouco a dar um certo apoio, com funções de responsabilidade no tudo o que se passa no grupo. Dança. Sim. Então vou gostar de o ver dançar também, em conjunto com todos os outros colegas airos. Muito obrigado. Ok, obrigado. Agora tenho aqui o amigo Armando Amaral, o homem do bandolim e o homem que sola as músicas do rancho folclórico de Paços de Silgueiros. Sabe que eu já o conheço há muitos anos, é uma figura, quer dizer, conheço aqui muita gente, porque eu sou folclorista já há 32 anos e conheço aqui muita gente, mas a sua imagem, a trinar o bandolim, sempre ficou na minha ideia e na minha mente. Há quantos anos está no grupo? 41. 41 também, 4 décadas. E sempre tocou. Sempre. Bandolim. Bandolim. Portanto, já sabe de cor e salteado a escala do bandolim. Claro. E nunca pensou em ensinar bandolim aos mais novos? Não, porque eles não são interessados nisso. Não são interessados? Porquê é que não são interessados? Não sei o que é que se passa. Hoje as tecnologias levam-nos para outros lados, não é? Não sei o que esta juventude pensa, não sei. Mas não. Muito bem. Faz isto com paixão, faz isto com alma? Sim, com paixão, com alma, com tudo. É. Que há de mim. Isso. Entrega-se de corpo e alma a esta causa da tradição cultural popular portuguesa. Há 41 anos no rancho, só faltei a 4 saídas. Não é nada. Só faltou 4 saídas? Não é nada. Muito bem. Olhe, portanto, estou ansioso também para o ver trinar novamente nas cordas do bandolim. Desejo-lhe as maiores felicidades e que consiga estar mais 41 anos ao serviço aqui e a integrar o rancho folclórico de Paços de Silgueiros. Muito obrigado. Não é nada. Deixa eu
meu benzinho. Cabelo trançado, chapéu redondinho. Chapéu redondinho tem o meu amor.
Tudo feito com alma, despede-se hoje aqui das terras de Viriato, Passos de Silgueiros, aqui desta grande terra em termos culturais. Viajamos pelo Museu Etnográfico de Passos de Silgueiros e terminamos com as danças tradicionais de Passos de Silgueiros, com o rancho folclórico de Passos de Silgueiros. Foi um prazer estar na sua companhia, espero que tenha gostado desta terceira edição do Tudo Feito com Alma. Despedimos-nos com um grande abraço, até à próxima edição, numa terrinha perto do mar. Até lá, um abraço.